E agora, né, é hora da gente já trazer a nossa convidada do dia de hoje, porque sexta-feira a gente precisou de um reforçar aquela parceria de sempre, para poder falar aí para nossa audiência sobre essa movimentação dos clubes piauienses. Jade Araújo, muito bom dia. Bom dia, estamos de volta. Então tá aí, ó, essa semana, como a gente comentou, né, desde a segunda-feira tivemos muitas apresentações acontecendo. Então, né, recapitulando, River na segunda, tivemos aí Fluminense na terça-feira, Piauí na quarta-feira junto com o Altos, né? Não, quarta Altos, quinta Piauí. Então, a gente já está aí com uma boa quantidade de equipes se movimentando, pensando não somente no Campeonato Piauiense, né, mas na temporada 2025 de forma geral. Já de que já dá para falar, né, desse start, desse pontapé inicial dos times piauienses, de forma até prévia, né, diferente dos últimos anos aqui no futebol do estado. Bom, eu acho que deu para perceber que são treinadores que estão muito motivados, né? Vêm com esse aspecto mesmo de destacar a importância do Campeonato Piauiense, né, em questão de calendário. E também são treinadores que se conhecem, né? Nas coletivas a gente percebeu que um falava do outro, que já tinha jogado junto, que já tinha enfrentado, sido treinado um pelo outro. Então, realmente tem uma familiaridade aí entre eles que vai ajudar bastante na competição. Vale a gente reforçar em relação a isso, né? Principalmente o Marcinho Guerreiro, ele fez assim uma árvore genealógica, vamos usar esse termo, falando, né, que o Washington Luiz, que é o técnico da equipe do Atlético Piauiense, que ainda não se apresentou oficialmente, mas já está se movimentando também, falou também do Diá, que já trabalhou com ele, que já jogou, que já foi atleta dele. Aí você tem Roberto Fernandes, que também, né, um cara que também já atuou com vários dos treinadores. A gente tem uma mescla nessa temporada 2020 para a temporada 2025 entre técnicos que já passaram pelo futebol do estado e outros que serão debutantes, né, vamos assim dizer. Então, tá um mapeamento bem interessante aí para esse próximo ano. Exatamente. E a gente está falando só da capital, né? Tem o interior do estado também que não se apresentou, vai ficar para a próxima semana, assim como o Atlético Piauiense, mas também são treinadores que estão se conhecendo, né? Treinadores novos, mas que também já tiveram passagens por aqui. Em relação só para reforçar, né, para o nosso espectador. Parnaíba já na segunda-feira começa a se movimentar, do técnico Arnaldo Lira, vice-campeão piauiense. O 4 de julho é o time que a gente não tem informação, né, como eu tenho brincado, a gente está pagando caro porque ainda há notícias do 4 de julho lá da cidade de Piripiri, que não tem se movimentado, não tem previsão de quando vai começar a trabalhar. O oeirense do professor Michel Lima vai se apresentar no dia 16, né, vai largar aí um pouquinho atrás em relação às outras equipes, principalmente. E fechando aí essa lista de apresentações, são eles três, né, que faltando três, aí, sim. Só os do interior que realmente ainda não começaram a trabalhar, 2 deles já com uma previsão, e a equipe do 4 de julho é que ainda está nessa situação em que a gente incerta, né? Está indefinida as coisas. Mas agora vamos ouvir um pouquinho dos trechos das falas, né, dos professores, dos técnicos, começando aí pelo professor Francisco Diá, que é um nome icônico, né, entre os treinadores do Altos, né, que se apresentou aí na quarta-feira. Calendário cheio, isso aumenta a responsabilidade. Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar, principalmente num campeonato piauiense, que talvez eu conheço e acompanho bem, desde 2017, desde a minha primeira passagem aqui. Eu acho que vai ser um dos mais difíceis da história do campeonato piauiense. Né? O nível, você começa pelos grandes treinadores que estão chegando aqui e os elencos que estão sendo montados. Isso causa uma expectativa maior, né? Mas graças a Deus o presidente está nos dando uma estrutura boa para trabalhar e vamos para essas competições com a equipe bem competitiva para fazer um bom papel, principalmente no Piauiense e na Copa do Brasil. Exatamente, né? O Diá que destacou nessa entrevista também que a Copa do Brasil e o estadual são prioridades para o Altos, né? Na questão financeira, a Copa do Brasil ajuda muito e esse estadual dá o calendário do ano que vem. Então, ele já está fazendo uma análise prévia aí desse estadual justamente para saber o que ele vai enfrentar aí na competição. E vale a gente pontuar que para as equipes piauienses, né, principalmente para quem disputa todas as competições no primeiro semestre, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o estadual, tem que priorizar alguma coisa, porque assim, não tem como fazer frente, né, às principais forças, Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória, né, Sport agora que está, por exemplo, times que estão numa Série A de brasileiro disputando uma Copa do Nordeste, por exemplo, né, para você disputar um campeonato piauiense e disputar uma Copa do Nordeste de forma paralela e fazer frente igual, porque poderio financeiro, estrutura, né, diferença
diferença de realidade é muito grande, né? E realmente, se você não priorizar uma das coisas, você acaba se prejudicando em todas as competições, né? Essa é uma realidade, é algo que quase sempre acaba se repetindo dentro da realidade dos times aqui nas temporadas, nesse começo de semestre. Outro treinador que também falou um pouquinho sobre esse começo de temporada foi o técnico Roberto Fernandes. Vamos ouvi-lo. Olha, qualquer avaliação agora, ela é muito prematura. Todos os jogadores, eles foram muito bem avaliados, né, antes da sua contratação. Agora, nós precisamos respeitar uma hierarquia, né? Nesse momento, nós temos a concorrência de todos os campeonatos estaduais para contratação e alguns até de segunda divisão, porque, por exemplo, eu perdi, não foi um nem dois, eu perdi alguns jogadores, por exemplo, da segunda divisão do Campeonato Paulista. Né? A outra coisa, nós temos dentro do próprio estado 2 equipes que têm calendário cheio, né? Que tem não só a Copa do Nordeste, mas tem Série D. Então, com isso também diminui um pouco o nosso atrativo. Mas ainda assim, a gente tem sido muito criterioso e eu acredito que se na prática a gente tiver muito próximo daquilo que foi no planejamento da contratação, a gente vai ter uma equipe competitiva para aquilo que a gente quer. Tá aí, né? O Piauí que se apresentou ontem, né? Como a gente falou, já estava aí com 19 atletas lá integrados, fazendo esse primeiro treinamento. E o Roberto Fernandes falou sobre isso, né? Sobre essa disputa interna e externa que existe, né? Desde o começo ele fala disso. Tanto é que o Piauí está se planejando já faz algum tempo. Tem um poderio financeiro bom, né? Importante para esse calendário, porque vai disputar só o estadual, mas está conseguindo fazer boas contratações, renovou aí. A gente viu muitas caras novas ontem, né? Muitos rostos diferentes. Sim. E aí a gente conversou com o Tarcísio também, que é um jogador que estava do ano passado, que está passando experiência. Então, o Piauí está se estruturando como pode aí para poder disputar esse estadual e voltar ao calendário nacional, né? E vale a gente pontuar que os times que estão vindo da Série B, né, que é o caso do Atlético, que foi vice-campeão, e o Piauí, que conseguiu o acesso e conseguiu ser campeão, adotaram estratégias diferentes. O Atlético Piauiense fez uma renovação, né, de uma espinha dorsal bem interessante, foi uma média de 10 a 12 jogadores renovados. Desse grupo, né, que disputou a Série B até alguns meses atrás, já a equipe do Piauí decidiu fazer uma limpa, né? Ficou apenas com o Tarcísio, trocou o treinador, realmente decidiu remontar para poder disputar o Campeonato Piauiense, que é a única competição das 2 equipes aí que brigam diretamente para tentar, quem sabe em 2026, ter um calendário um pouco mais robusto e são apontados, né, por todo mundo como times que chegam muito fortes, retornam muito fortes aí para a elite do futebol piauiense. Retornam no caso do Piauí, né, e no caso do Atlético, estreando aí dentro dessa Série A do Piauiense. Mas é interessante isso, né, que cada um adotou uma estratégia bem distinta. Acho que vai ser um campeonato bem competitivo, né, principalmente por essas 2 equipes que estão investindo em contratações, né, de jogadores. O Altos também está investindo por causa do calendário maior que ele tem, né? O time que vai disputar mais competições aqui no estado. Então, eu acho que vai ser um campeonato bem interessante e vai dar bom aí. E agora, gente, só para fechar, a gente vai falar rapidinho, né? Lembrar, né, para as pessoas que tem Campeonato Piauiense de Futebol Feminino final acontecendo amanhã. Exatamente. Atlético Piauiense e Tiradentes, né? O Atlético aí, como a gente falou, esse ano veio para todas as competições aí da federação. E agora chegando a mais uma final, agora com o feminino, né? A Renata Costa aí comandando a equipe. E o Tiradentes sendo comandado pelo Aladione e jogadoras bem novas, né? Então vai ser um jogo bem interessante. É isso, teremos a final, né, do campeonato feminino acontecendo. Não. Aí é a final, a semifinal. Não, aí foi semifinal, nessa daí não, gente. Vamos lá, pode voltar aqui pra gente. Final acontecendo amanhã às 5 da tarde, entre Atlético Piauiense e Tiradentes, também cenários distintos. De um lado, uma camisa pesada, que é a equipe do Tiradentes, tradicional dentro do futebol feminino, que chega mais uma vez para brigar por uma vaga nacional. E do outro lado, a equipe do Atlético Piauiense, que estreou, né, também no futebol feminino nessa temporada 2024 e logo de cara já conseguiu chegar a uma final. E vale lembrar que é fundamental ser campeão. Só ser campeão importa no feminino, porque o Piauí só tem uma vaga no Brasileiro Série A3 de 2025, né? Então, amanhã às 5 da tarde lá no Estádio Albertão. Exato. Os times que tiveram melhor campanha também, né? Então vai ser jogão. Então é isso, Jade Araújo, agradeço demais a sua presença, né, por você estar aqui comigo aqui no Cidade Verde Esporte. Até uma próxima, tá bem? Tchau, tchau. Um bom final de semana pra gente. Pra nós.